Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim de televisão aqui em Linhares, Maíra Silva. Maíra tem um histórico muito bacana de leitura, de escrita. Eu estava falando com ela há poucos instantes aqui, antes de nós iniciarmos a entrevista, que eu acompanhei alguns textos, né, que ela posta no Instagram dela. Tem uma licença poética incrível, tem um traço de escrita que realmente me surpreendeu na mais forma positiva dessa expressão. Maíra está cursando o 8º período de Direito aqui na Facel, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, e é estagiária, né, Maíra? No Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Maíra, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Onde foi que você conseguiu essa licença poética, mulher? Boa tarde. É sensacional. Obrigada. E olha que eu tenho histórico de leitura bastante significativo. De onde vem esse traço seu? Eu tive uma... parece que você simplesmente pega a caneta e escreve. É exatamente isso, é exatamente isso. Eu sei exatamente na escrita onde me marcou. A leitura, realmente, eu não tenho uma forte lembrança ou de um acontecimento específico. Agora, a escrita... Vamos começar então pela escrita. Eu me recordo que uma professora da educação infantil era bem pequena, eu estava aprendendo a escrever ainda, mas sempre muito inspirada ou interessada em escrever. Escrevi uma folha toda, na época não era nem A4, era ofício, que era um pouquinho maior, né? Eu sei. Escrevi toda uma folha e entreguei para ela pediu para que eu lesse. Né? Eu inventei muitas coisas, falei muitas coisas, e ela ficou bastante impressionada com essa minha criatividade e me levou na Veio mais da sua imaginação do da que minha imaginação. Papel, né? Eu não tinha nem capacidade de escrita, eu só escrevia mesmo, só imaginava que escrevia. E ela valorizou essa criatividade minha, né? Algo que é até muito importante, a gente valorizar as iniciativas das crianças. E me levou numa outra turminha para que eu pudesse ler, né, a história que eu escrevi. E aí eu fiz e aquilo me marcou muito positivamente. E desde quando eu me entendo por gente, eu escrevo, assim, sempre. Não só poesias, mas também outros tipos de texto, cartas, desabafos, diários, tudo. Esse conteúdo do que você escreve, Maíra, vem de onde? Assim, o dia a dia me inspira. Eu sou uma pessoa que tem um olhar bem romântico assim, sobre a vida, um olhar bem otimista, positivo. Então, quase tudo me inspira. Assim. As minhas experiências me inspiram, as experiências das pessoas que estão próximas a mim me inspiram. Os meus sonhos, aquilo que eu nem vivi ainda, mas que projeto viver, me inspiram. Então, tudo isso é uma fonte de inspiração para mim. Então, eu estou sempre escrevendo. Embora nem sempre eu esteja postando, mas escrevendo sempre. A gente vive, né, Maíra? Vou falar de um tema mais duro aqui para a gente continuar essa conversa. Em 2022, né, foi publicada uma pesquisa agora, que em 2022 teve um aumento da violência contra a mulher e principalmente feminicídio. Claro que é um tema duro, que a gente está falando de poesia, né? Mas é para falar disso mesmo. E a gente vive cercado dessa questão, né? A mulher está muito ainda, apesar de estar conquistando espaço importante na nossa sociedade, e isso é fundamental para que a sociedade caminhe, né, de uma forma positiva, mas a mulher ainda é muito cercada de tanta cobrança, de tanto preconceito e de tanta violência. Onde essa licença poética sua, esse escrever, protege você dessa maluquice que está aí no seu entorno, no nosso entorno, né? Algumas vezes até intencionalmente eu escrevo especialmente para as mulheres, para tentar inspirá-las, para tentar lembrá-las, porque a gente não precisa adquirir nenhum tipo de poder, ele já existe dentro de nós. Foi muito sucumbido ao longo dos anos, mas assim, lembrá-las que elas têm todo o poder, toda a capacidade. Inclusive lá na minha página tem alguns textos que são assim, direcionados especialmente para as mulheres, né, valorizando aquilo que já existe na gente, a capacidade que já existe na gente. E eu tento sempre fazer isso mesmo, inspirá-las. Me inspira e eu tento inspirá-las. Existe um movimento bem legal no Brasil, inclusive tem aqui, né, um grupo aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, mas já se espalhou no Brasil, parte de um trabalho que foi feito, me parece que na Inglaterra, chamado Leia Mulheres. Então são grupos de pessoas que se reúnem para ler livros escritos por mulheres. E eu já vi, né, alguns depoimentos de pessoas que fazem parte desses grupos no Brasil inteiro, o potencial que a escrita feminina tem, né?
Bacana, bacana. Não conhecia o projeto. Chama Mas Leia a gente, Mulher. assim, intimamente ali no meu grupo, a gente até faz isso. A gente lê algum livro, discute, compartilha os conhecimentos. Eu tenho até uma amiga muito especial e também muito íntima, chama Moira, que a gente fazia, assim, semanalmente, né? Escolhia um livro para ler durante o mês e semanalmente a gente ia discutir. A Moira, vocês dialogam muito lá na sua página. A Moira a gente dialoga muito. Tem um livro escrito por mulher que você lembra, assim, que marcou sua trajetória? Tem um livro que eu li recentemente, acho que foi em 2021, de Simone de Beauvoir? Isso, A Mulher Desiludida. Foi um livro Mulher Desiludida é um livraço. Nossa, Deixa eu só esclarecer para nosso telespectador, eu sempre faço isso. Pessoal, Simone de Beauvoir é uma filósofa e escritora francesa, né? Que foi uma das mais proeminentes escritoras e que, de certa forma, lançou o movimento feminino no mundo, né? Isso. Mas diga aí. Então, A Mulher Desiludida é um livraço. É um livro que me marcou e me movimentou. É uma obra realmente sensacional. Li outros livros de grandes mulheres que nem eram mulheres formadas ainda, mas pelas circunstâncias precisaram ser grandes mulheres, que é o exemplo da Anne Frank, é um livro que também me marcou muito. São 2 clássicos. Mas assim, esse da Simone... O Diário da Anne Frank. O Diário. Mas esse da Simone foi, assim, sensacional, o movimento que ele conseguiu fazer em mim, de como a gente tem que se movimentar, apresentando a realidade da vida mesmo, né? O Diário da Anne Frank, para esclarecer também para o nosso telespectador, né? É uma história sediada na Segunda Guerra Mundial, exatamente no ambiente nazista, né? Ela era uma menina que vivia escondida, porque ela era judia, né? Vivia escondida e passou por todo aquele trauma do nazismo. E ela era muito assim, estava muito à frente do seu tempo, né? Além das circunstâncias opressoras, a mulher já era naturalmente muito mais oprimida naquele tempo. E ela apresenta muitos desses conflitos à época. Então, assim, é sensacional, um livro sensacional. Ô Maíra, tem uma personagem feminina daquilo que você leu, que se você hoje conseguisse personalizar, trazer essa pessoa aqui para a vida real, que você gostaria de conhecer, quem você destaca, assim, além da Anne Frank? Tem muitas. As obras que eu li mais recentemente são as que estão mais frescas na minha cabeça e que né, me marcaram muito e que eu tenho essa memória desse impacto que elas causaram. E uma das obras que eu li também, em 2021 ou 2022, foi O Mercador de Veneza. E Pórcia é sensacional. Gostaria muito de conhecê-la, se fosse possível. O Mercador de Veneza, no filme, ele é feito por Al Pacino, né? Que é um super ator, né? Sim. Aliás, eu nunca vi tanta canalice junta numa pessoa só, né? E o livro é sensacional. Você assistiu o filme também? Assisti, mas o livro Al Pacino é um super ator, né? O livro é sensacional. Né? Ô Maíra, e aí a gente volta, você estava falando do livro, né? Bichos Diversos, que título maravilhoso, gente. Nós vamos colocar, mas também tem uma galera boa aqui, né? Ferreira Goulart aqui, né? Haroldo de Campos. Como é que esse livro marcou a sua vida? Até uma coleção. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que isso que a gente está fazendo aqui, ou aquilo que eu faço ali no Instagram, e muitas outras pessoas também fazem. Aqui na cidade tem muitas pessoas se movimentando a favor da literatura, não causa impacto, mas causa sim. Eu ganhei essa coleção de livrinhos, são 4 livrinhos. Aqui ele fala 4ª série, mas eu estava na 3ª série. Era um movimento do Ministério da Educação, no ano de 2003. Ok. E, assim, me impactou profundamente. Eu amei. Foi aqui que eu conheci a poesia. Eu era uma criancinha, da idade do meu filho. Outras historinhas, contos... Da idade que seu filho tem hoje? A idade que o meu filho tem hoje, quando eu ganhei essa coleçãozinha. E foi sensacional, eu amei e acho que a gente precisa mesmo continuar se movimentando a favor da literatura, de promover, né, a consciência das pessoas. E foi esse o impacto que isso gerou. E depois disso, Maíra, como é que foi essa trajetória? Você trouxe outros livros aqui? É o da coleção, foram 4 livrinhos, 4 livrinhos. Ciranda de contos, palavras, palavrinhas e palavrões. Esse aí é sensacional também. Esse aqui? Aham. Ah, menina, Ana Maria Machado? Ela começa, a personagem principal do livro começa a conhecer as palavras novas e tal. E engraçado que o meu filho, ele tá bem nessa fase, ele tá perguntando o significado de várias palavras. E aí eu citei esse livro para ele. Eu sei. Aqui a Ciranda de Contos, que a gente vai colocar a foto aí também. Ó, Ruth Rocha, Milô Fernandes, sim, Marina Colassante. Também você sabe, Marina Colassante tem um trabalho muito bacana nessa área do feminismo no Brasil, né? E Antônio de Alcântara Machado, quer dizer, tem uma galera muito bacana aqui.
Que bom. Eu consegui ter acesso a pessoas realmente relevantes, assim. Depois disso, eu fui fluindo, assim. Eu tive a minha fase na adolescência que gostava de ler romances e tal. Fui Aquelas histórias mais água com açúcar, né? Eu fui da galera que li Crepúsculo e amo. E aí depois eu me movimentei a fazer outro tipo de leitura, que eram leituras mais voltadas para a mente, mais técnicas, que é um assunto que eu amo também. Inclusive, o livro que eu estou lendo atualmente é um livro de um psiquiatra, então, assim, é bem... Essa coisa mais de analisar comportamento eu amo, tal, né? Eu amo. Paralelo ao direito, eu amo sei. isso aí, eu adoro. E aí foi me movimentando. Também são fases de vida. Tem fases que a gente quer ler. 2021, que eu li esses livros que eu citei aqui, era uma fase que eu estava lendo mais literatura mesmo. Li Machado, li clássicos. E outras fases eu tô lendo outras coisas. Eu gosto de conhecer muitas coisas, assim, quando eu posso. Eu, na minha cultura geral, a minha filha brinca comigo, ela fala, pai, o senhor tinha que ter estudado psicologia, psicanálise, essas coisas. Porque eu leio muita coisa, eu tenho um interesse muito grande pelo ser humano. Pelo ser humano. Você falou uma coisa aí, aquilo que você troca informação com mulheres, como nós temos um potencial grandioso e muitas vezes é subutilizado, né? Eu vejo aí os meus alunos na faculdade, às vezes o menino, ele entra, hoje a moçada entra muito nova no ensino superior, né? No ensino superior. No meio do curso, assim, a pessoa aflora, né? Aquele potencial está reservado ali. Quando não tem oportunidade, ele fica represado. Isso me interessa muito nas pessoas, muito. De que forma que a literatura, o seu hábito de leitura tem contribuído para esse potencial que existe em você? Nossa, muito. Cada vez mais eu vou me tornando, assim, melhor na escrita. Eu percebo isso, né, sem querer ser soberba, mas, assim, eu tenho as primeiras coisinhas, os primeiros poeminhas que eu escrevi, e aí eu venho melhorando. Eu tive uma determinada deficiência na língua portuguesa mesmo, e veio melhorando. Que é deficiência de base mesmo, né? De escola pública. De escola de base. E aí vem melhorando. Então, assim, eu noto, assim, a evolução junto com a inspiração, que às vezes eu falo que não é de mim, assim, porque eu já acordei, tipo, 2 horas da manhã, inspirada, coisa que escrever, tem que botar pra fora, que também senão esqueço, assim. E é isso, eu vou dando gás a isso, vou dando corda, e a literatura tem contribuído, porque até inspira, né? Você lê um livro assim, como, por exemplo, o de Anne Frank, que eu citei, você se inspira, nossa, que ser humano sensacional. Isso me emociona, me inspira a escrever muitas coisas e eu começo a enxergar o mundo melhor, de uma forma melhor, por ter essa característica mais otimista mesmo, mais romantizada da vida. Graças a Deus, sou feliz assim. Então, a literatura... Eu vou te fazer 2 perguntas que tem a ver com literatura e atividade do advogado. Primeiro de que maneira que o seu hábito de leitura, suas práticas de leitura e de escrita estimularam você a caminhar na direção do curso de Direito. E de que forma que você acha que os livros que você leu e os livros que você vai ler vão contribuir para o ideal de justiça que um advogado tem que ter? Sensacional, sensacional. Eu levei um tempo para descobrir que Direito era o curso que eu queria fazer. Na verdade, eu já... abri a boca e falei que direito eu nunca faria. É mesmo? Que você tinha feito inicialmente técnico em meio ambiente. Fiz um curso técnico em meio ambiente para tentar me descobrir, porque eu não conseguia me encaixar. Eu venho do técnico em administração. Ah, tá. E aí, foi IFES, né? IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Venho do técnico em administração, foi traumático para mim, eu odeio cálculos e tudo mais. Aí fui para a área do meio ambiente, que é uma área que me interessa, falei, vou fazer esse técnico aqui, se eu gostar mesmo, eu vou para engenharia, mas assim, não detestei, gostei, mas não para atuar, né? E aí fui vivendo, assim, acho muito importante isso, a gente continuar dando os passos, que a gente se encontra. E aí tive a oportunidade de trabalhar com um ser humano sensacional, que eu sou fã, o Dr. Jaime Henrique, foi meu chefe por quase 5 anos. Jaime Henrique, qual é a área? Advogado, ele é advogado. Tá. Já foi procurador aqui do município. Ok. E eu já tinha essas características de escrita, sempre gostei muito de liberdade de expressão, sempre gostei muito de ser dona do meu próprio tempo, nunca gostei muito de estar submetida às coisas. E aí eu vi um advogado sensacional, conheci o direito inicialmente através da advocacia e falei, esse curso é muito interessante, se encaixa perfeitamente comigo. E aí foi quando eu comecei a estudar para passar no vestibular da Faceli. E eu acho que a leitura,
ela influencia no meu ideal de justiça porque ela contribui com que você conheça o mundo, as pessoas e a sociedade, que você conheça o buraco que realmente existe, não tem aquele olhar superficial e às vezes a gente julga muito superficialmente aquilo que a gente vê. Então a leitura ela contribui assim 100% para o ideal. Promove um mínimo de profundidade em vários assuntos, né? Um mínimo de entendimento que as pessoas precisam para elas tanto promover a justiça quanto correr atrás dos seus direitos, atender os deveres. Então, assim, a leitura ela é fundamental, né? A leitura / conhecimento, que é através da leitura que você adquire os conhecimentos. Desenvolvimento intelectual e cultura geral, né, Maíra? E desenvolvimento pessoal também, aquilo, Isso, né? Você passa a conhecer, você passa a ter uma perspectiva diferente sobre as pessoas, né? Você não se limita àquilo que você viveu. Você vê que há várias possibilidades. É essencial, na minha O perspectiva. drama de personagens com os quais você conviveu nos livros lidos, de que maneira vão contribuir para a atividade da advogada Maíra Silva? Nossa, agora essa é mais difícil. Eu reformulei a pergunta. Eu refiz a pergunta. Eu acho que é justamente nesse impacto sobre o meu olhar em relação às pessoas, né? E aí, eu sempre fui mais, assim, interessada realmente nos assuntos sociais, mesmo antes de conhecer o direito, mesmo antes de pensar em fazer direito. Convivi com um ser humano sensacional, que é um dos melhores seres humanos que existe no mundo, que é a minha mãe de coração, minha mãe de criação. E ela sempre foi uma pessoa muito, assim, muito justa, que buscava promover a justiça social como ela podia, né? Dando a quem precisava, o que precisava. E uma pessoa que sempre leu, muito religiosa, lia muita Bíblia. Então, assim, isso sempre esteve em mim. E quanto jurista, isso vai me trazer um olhar mais técnico, até mais aprofundado, mais aperfeiçoado daquilo que eu preciso fazer. Dos dramas existenciais, né? Dos dramas existenciais. Que estão em todos os lugares. Que é o que faz a máquina da justiça funcionar. Né? Exatamente. De um outro modo, de um modo mais técnico, mas é exatamente isso, os dramas sociais. Eu costumo dizer que o direito, ele é o manual de instrução da vida e sociedade. E a justiça são os parafusos ali, que você vai apertar, vai ajustar. Maíra, você sabe que nosso tempo fica corrido, né? Tempo de TV dá uma apertada na gente. Para a gente finalizar, como é que você está transferindo essa experiência de leitura para seu filho? Qual é o nome dele? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Esse ano de 2020... São 7 anos? 8 anos. 8 anos. Não, 9 anos, desculpa, 9 anos. 9 anos. Esse ano de 2023 a gente fez uma mudança bem radical lá em casa. O Luiz Otávio estuda desde 1 aninho de idade e somente esse ano ele passou para o turno vespertino, que justamente eu fiz isso para ter mais tempo com ele e conduzi-lo no caminho da leitura. Ele estudou no período da manhã? Sempre. E aí, essa geração ela está muito viciada nos eletrônicos. Assim. Exatamente. Nossa Senhora, é um trabalho você ter que tirar isso deles. Então, assim, eu venho fazendo esse trabalho esse ano justamente para impactá-lo. Hoje, por exemplo, o Luiz Otávio, ele está na 4ª obra deste ano. E é um livro, assim, de 180 páginas. Ah, é? Com 8 anos de idade? Com 9 anos. 9 anos. E é uma condição mesmo, para que ele possa fazer outras coisas. Primeira coisa, tomar café e ler. Dessa forma que eu tenho influenciado. Fora isso, a minha própria forma de conduzir a vida, ele observa, ele pergunta, ele questiona, ele me vê escrevendo, ele lê, ele opina, ele vê eu estudando. Às vezes ele até reclama, você está estudando demais. Esse ano é o ano realmente que eu falei que é o ano que realmente eu fui estudante. Ah, você já vai sentar aí de novo? Às vezes ele reclama, né? Assim, cobra atenção. Né? Mas é compreensível. E às vezes olha aqui, meu filho, às vezes eu escrevo uma coisa, olha aqui, meu filho, esse poema, você gostou? E aí, ele também já escreveu alguma coisinha. Então, assim, a minha forma de conduzir a vida e a minha forma de incentivá-lo, e às vezes até de impor certas coisas para ele, é a forma como que eu tenho levado... Você percebe uma resposta dessa conduta sua para com ele, desse convívio entre vocês, no retorno dele na escola? 100%. 100%. Ontem mesmo teve a reunião de pais e a professora, a única reclamação que ela fez foi, ele conversa muito e tal, que é uma característica que eu acho excelente, apenas preciso orientá-lo a lidar com isso. Mas com relação a aprendizado, olha, não tenho nenhum problema. Muito obrigado. Obrigada por você trazer esse brilho tão bacana para a agenda de entrevistas dos programas Sim para a Literatura. Vou tomar a liberdade de continuar lendo na sua página lá. Muito obrigada. Continua com esse traço que
as portas estarão abertas aqui para a gente muito conversar obrigada. mais vezes. Todos estão convidados para ir lá na minha página, tá, gente? Maíra Silva. Eu vou colocar aqui, nós vamos colocar o endereço, tá? Isso. Na hora que essa entrevista for veiculada numa das edições, convidando o pessoal para conhecer. Bacana, Obrigado, Maíra. Eu que agradeço.